Sabe, quando engenheiros constroem uma ponte assim monumental, antes de liberarem o tráfego de milhares de carros todos os dias, eles realizam algo na engenharia civil chamado teste de carga. Uhum. Os famosos testes de peso, né? Isso, exatamente. E eles não colocam apenas alguns carros para ver se a estrutura aguenta. Eles colocam pesos absurdos lá em cima. Toneladas de pressão, jipes, caminhões. Sim, toneladas de pressão de concreto. E a intenção de quem projetou aquilo não é, em hipótese alguma, destruir a ponte. Claro que não. O objetivo é atestar publicamente que aquela fundação invisível e a estrutura interna suportam exatamente a carga para qual foram projetadas. É um processo visualmente assustador de se observar, para ser sincera. Nossa, muito. A ponte range, a estrutura chega a ceder alguns milímetros, mas é algo absolutamente necessário. Com certeza. Então, hoje, ao abrirmos os textos antigos de Gênesis e os registros históricos do primeiro século para investigar o desenvolvimento da resiliência humana e espiritual, a gente encontra um cenário de teste de carga que é, honestamente, perturbador. É pesado. Pense em um homem que aguardou 25 anos, enfrentando o impossível biológico mesmo, para ter um filho. O filho que representa a promessa literal de todo o seu legado e do seu futuro. E então, bem no auge dessa construção de vida, ele recebe uma ordem clara e inquestionável para sacrificar esse mesmo filho. É o limite mais extremo da tensão humana e espiritual que a gente tem registrado na antiguidade. É o ponto de ruptura. Exato. É o ponto exato onde a estrutura da mente, do afeto e da própria sanidade é levada à beira do que a gente considera o ponto de ruptura absoluto. Certo. Vamos desvendar isso então. A nossa missão nessa imersão histórica de hoje é desconstruir essa famosíssima e controversa narrativa conhecida como a prova de Abraão e Isaac. E não vamos fazer isso de forma superficial, né? De jeito nenhum. Não é só ler um resumo. A gente tem em mãos fontes riquíssimas, tipo análises teológicas densas, estudos linguísticos do hebraico antigo e os relatos fascinantes do historiador judeu Flávio Joséfo. E o grande diferencial dessas fontes é que elas dissecam não apenas o evento em si, sabe? Mas os mecanismos psicológicos e espirituais de quem está sob uma pressão esmagadora. Esse é o ponto. E o objetivo é extrair dessa experiência extrema uma espécie de manual de sobrevivência mesmo. Um guia prático. Isso, identificando hábitos diários, práticas que qualquer pessoa que nos ouve pode aplicar para manter a integridade, a obediência e a fé nos desafios de hoje em dia. Precisamente, porque o texto não está ali apenas como um museu de eventos antigos, né? Ele descreve o comportamento humano em sua forma mais crua. Sem filtros. Sem filtros. Antes da gente julgar as ações tomadas ali, precisamos entender a mecânica do porquê um teste de carga tão avassalador foi exigido e, bom, como a resposta a esse teste pode nos ensinar a ancorar as nossas próprias vidas hoje. Então, para começar a entender esse porquê, as fontes trazem um detalhe histórico que, honestamente, destrói completamente a imagem mental que a maioria das pessoas tem dessa cena. A famosa imagem dos livros infantis. Exatamente. Quando se fala no sacrifício de Isaac, a arte clássica lá do Renascimento e os livros ilustrados quase sempre mostram o quê? Uma criancinha indefesa. De uns 7 ou 8 anos. Exato. Amarrada e assustada. Mas a tradição oral e a história apontam para uma realidade muito diferente, né? O que é fascinante aqui é esse contraste brutal entre a arte popular e o consenso histórico, sabe? Segundo os registros preservados por Flávio Joséfo, e isso é amplamente apoiado pela cronologia judaica antiga, Isaac estava muito longe de ser um menino frágil. Sério? Qual era a idade dele? Ele era um jovem no auge do seu vigor físico, com aproximadamente 25 anos de idade. Caramba, 25 anos. E Abraão? Abraão já era um idoso de 125 anos. Nossa. E, essa diferença de idade não é apenas uma curiosidade de rodapé. Ela altera profundamente a dinâmica de poder de toda a narrativa. Muda tudo. Porque, pensa bem, transforma a história em outra coisa. Não estamos falando de um pai dominando fisicamente uma criança. Estamos falando de um jovem forte,
caminhando ao lado de um homem centenário. É uma dinâmica onde a força física estava totalmente do lado do filho. Exato. Mas, antes da gente chegar lá no momento no alto da montanha, a gente precisa encarar o início de tudo isso. O texto antigo diz literalmente que a divindade tentou ou provou Abraão. E, convenhamos, para nossa sensibilidade moderna, um ser superior pedir isso soa como uma crueldade sádica. E essa é uma reação natural e super esperada. Porém, aí que tá. O idioma original hebraico carrega uma nuance que as traduções muitas vezes acabam perdendo. Como assim? O termo usado no texto é nassá. Nassá. Isso, que significa testar, no sentido de examinar a qualidade técnica de um material. Tipo o nosso teste de carga da ponte? Exatamente como o teste de carga da nossa ponte. As fontes teológicas fazem uma distinção arquitetônica e moral muito, muito rígida entre o conceito de tentação e o conceito de provação. Tem diferença. Muita. A tentação, que inclusive é descrita em textos antigos como algo que jamais se origina no divino, tem um objetivo estritamente negativo. A tentação é uma sabotagem. Entendi. Ela visa a queda, a destruição da identidade, sabe? O afastamento de princípios e, em última instância, o fracasso. Então a tentação procura aquele ponto fraco só pra quebrar a estrutura de vez. Exato, bater onde dói para derrubar. A provação, o Nazá, por outro lado, possui uma engenharia que é positiva e construtiva. É pra provar. O objetivo é a revelação do aperfeiçoamento. A intenção é atestar a veracidade daquela estrutura interna, forçando a pessoa a acessar uma força, uma lealdade e uma fé que ela mesma nem sabia que possuía em uma voltagem tão alta. Mas, mesmo entendendo esse mecanismo de teste de qualidade, a pergunta óbvia ainda fica ali martelando, né? Por que testar exatamente nessa área tão sensível? Por que usar o filho? É uma ótima pergunta. Nossas fontes mergulham fundo no contexto histórico do Oriente Médio daquela época. E o que elas revelam é um mundo onde o sacrifício infantil era não apenas comum, mas era meio que institucionalizado. Fazia parte da política e da religião local. Sim, reis e líderes das nações vizinhas ofereciam seus primogênitos a divindades lá, como Moloque, para garantir sucesso em colheitas ou vitórias em guerras. É chocante para nós, mas era o padrão lá. E, além disso, havia um perigo muito mais sutil e pernicioso rondando a tenda de Abraão: a idolatria silenciosa. Idolatria silenciosa? Como assim? Pensa bem. Abraão caminhou por décadas, sustentado pela promessa de que, através de Isaac, o mundo inteiro seria abençoado. Ele era o milagre vivo dele. O risco psicológico ali era que Abraão estivesse transferindo a sua devoção, a sua identidade e o propósito da vida dele do Criador diretamente para a criatura. Nossa! O teste do Nassaren surge para responder a uma pergunta existencial muito grave. O amor de Abraão pela fonte de todas as coisas ainda era o centro do universo dele? Ou ele tinha reduzido a divindade a um mero fornecedor de milagres e passou a adorar o presente no lugar de quem deu o presente? Cara, isso faz muito sentido. E me lembra muito do comportamento humano hoje. Tipo, é como alguém que sacrifica anos da vida para fundar uma empresa com um objetivo inicial super nobre de dar conforto e estabilidade para a família. Acontece o tempo todo. Mas aí, com o passar do tempo, essa pessoa se apaixona tanto pelo sucesso, pelo status daquela empresa, que se torna uma workaholic implacável. E acaba negligenciando a família. Exato. Acaba destruindo exatamente a família que motivou tudo lá no começo. O presente, ou a construção ali, engole completamente o propósito original. O meio vira o fim. Transformar dádivas em ídolos absolutos. Total. E é a partir dessa constatação que as fontes nos oferecem uma primeira prática tangível. Como que a gente transfere essa reflexão sobre a prova de Abraão para os desafios cotidianos de quem nos ouve? Essa é a grande questão. A resposta está em instituir um tempo de qualidade e de isolamento reflexivo
com os princípios sagrados ou com o próprio Deus, dependendo da crença da pessoa. É o nosso primeiro hábito diário. E aqui, gente, qualidade não significa ouvir a gente falando sobre teologia enquanto você lava a louça, viu? Não, de jeito nenhum. É um momento de exclusividade, um raio-x mesmo, das próprias prioridades. Então a aplicação diária que a gente pode tirar disso é o hábito de examinar o próprio coração. Tipo, se perguntar: eu estou amando mais o status na minha carreira, o conforto que conquistei, ou até mesmo os meus relacionamentos, do que os princípios eternos que me guiaram até aqui? É aquele freio de arrumação essencial para não transformar bênçãos em correntes. Muito bom, freio de arrumação. E, bom, essa clareza mental nos leva à parte mais chocante da reação de Abraão e à próxima fase da nossa análise. O texto descreve que, depois de ouvir o comando mais devastador que um pai poderia receber, Abraão não debate. Zero debate. A narrativa diz que ele simplesmente levantou-se de madrugada, preparou o jumento pessoalmente, rachou a lenha e partiu. Ele entra em um estado de execução quase absoluta, sabe? Não há negociação, não tem choro registrado naquele primeiro instante. Olha, peraí, vamos ser muito práticos aqui e desafiar um pouco essa ideia. Se uma pessoa no mundo real recebe uma demanda esmagadora, especialmente uma que parece contradizer tudo que é bom e lógico, a resposta humana instintiva é apertar o botão de soneca emocional. O famoso "vou pensar sobre isso". Exato. A gente pede sinais aos céus, a gente arranja desculpa, exige mais clareza, diz que vai orar 30 dias sobre o assunto. Como é que um pai acorda de madrugada, vai até o quintal e corta a própria lenha para o sacrifício do filho sem paralisar? Se conectarmos isso ao cenário maior da trajetória de Abraão, a gente vai perceber que a obediência imediata dele não é um salto cego no escuro, e muito menos brota do vácuo. Tem um histórico. Exato. Ela é a mecânica de uma saúde espiritual que foi arduamente treinada por décadas. Ele tinha um histórico extenso de caminhar com essa voz. Ele já tinha saído da terra natal, enfrentado reis, visto muita coisa acontecer. A tal da bagagem, né? Isso. As fontes argumentam que a obediência sem hesitação é a maior prova de amor, confiança e lealdade que a mente humana pode oferecer. Ele não precisou de meses de reflexão para decidir se a voz era confiável, porque essa auditoria de confiança, sabe, já tinha sido feita durante a vida inteira. A obediência dele era um músculo treinado, então, e não um reflexo de desespero cego. Isso nos dá uma segunda diretriz prática muito poderosa para hoje. O nosso segundo hábito. Que é a obediência imediata. Exatamente. Quando a nossa consciência, afiada por princípios éticos superiores, aponta uma direção clara de algo que precisa ser abandonado, perdoado ou executado, a prática diária deve ser essa obediência imediata. Sem enrolação. A aplicação para a vida de quem escuta isso é reconhecer que aquela procrastinação constante frente a um dever moral não é uma busca por clareza. Frequentemente, é só um disfarce bem sofisticado da nossa incredulidade ou do nosso próprio egoísmo. É arrumar desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Exato! A fé autêntica possui um sentido de urgência e prontidão. Se você sabe o que precisa ser feito para manter sua integridade, faça antes que o sol nasça. Sensacional! Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante no desenrolar da história. Abraão racha a lenha e eles começam uma viagem de 3 dias até o Monte Moriá. 3 dias longos. 3 dias inteiros caminhando, com o pai olhando para o filho, sabendo o que supostamente teria que fazer. O nível de tortura mental disso é indescritível. E aí, quando finalmente chegam ao sopé da montanha, Abraão pede que os servos fiquem para trás e diz uma frase que confunde a mente de qualquer leitor inicial. É uma frase e tanto. Ele diz: nós adoraremos e voltaremos. Nós, no plural. E então, o homem de 125 anos e o jovem de 25 sobem sozinhos. É no topo que a narrativa de Joséfo traz aquele diálogo que a gente mencionou lá no início. E é um registro que muda o tom de toda a narrativa. Joséfo detalha que Abraão não tentou enganar Isaque. Não foi uma emboscada. Não, ele não amarrou o fio à força ou de surpresa.
Houve uma conversa. Abraão abriu o coração sobre os 25 anos de orações ininterruptas por ele, sobre como Isaac era o centro das suas alegrias terrestres. Nossa, imagine essa conversa. E então ele revelou que a mesma força soberana que havia tornado aquele nascimento biologicamente possível lá atrás, agora pedia a devolução daquela vida como um teste definitivo de submissão e reverência. Mas, é aí que a minha mente moderna simplesmente freia. Como assim? É muito contraintuitivo. A nossa psicologia atual rejeita completamente a ideia de que um jovem no auge da energia ia ouvir que será sacrificado e simplesmente ia balançar a cabeça concordando. Isaac poderia facilmente dominar Abraão ali. Fisicamente, sem dúvida. O que Joséfo e os estudiosos dizem que fez Isaac reagir assim, em vez de simplesmente virar as costas e descer a montanha correndo? As análises apontam para o caráter que foi forjado em Isaac por Abraão, sabe? A tradição relata que Isaac não apenas aceitou, mas considerou aquilo uma honra indescritível. Uma honra. Sim, a resposta teria sido que seria indigno ter nascido se fosse para se rebelar contra o Criador e contra o próprio pai numa ocasião como aquela. Ele entende a soberania do momento. Isaac sobe no altar e se deita de forma voluntária. Ele não era uma vítima aterrorizada, então. Não, ele não estava sob a faca de um fanático. Ele é um ofertante ativo ali. A mente dele estava em perfeita simetria com a do pai. Impressionante. Mas olha, nós não podemos ignorar a crítica contundente que sempre surge sobre esse evento. As pessoas leem isso hoje e perguntam: como pode uma narrativa que fundamenta religiões que defendem a vida ter um Deus agindo igualzinho aos deuses cananeus exigindo sangue humano? Isso levanta uma questão importantíssima que a teologia acadêmica resolve olhando para a consistência interna de toda a literatura bíblica. A exigência precisa ser vista pelo fim da história, não apenas pelo meio. Explica melhor isso. Bom, o texto do livro de Levítico, capítulo 20, deixa claro que o Deus de Israel tem uma oposição visceral e abomina o sacrifício humano, que era algo que a cultura ao redor praticava diariamente. O pedido lá no Moriá foi, na verdade, uma subversão cultural. O objetivo absoluto nunca foi o derramamento de sangue ou a morte de Isaac. O que estava sendo testado era o coração de Abraão, a disposição de entrega dele. E o fato da mão dele ser parada no último milissegundo é o grande atestado de que a divindade rejeitava aquelas práticas bárbaras dos povos ao redor. E além desse corte cultural, tem a mecânica teológica brilhante de como o texto projeta o futuro, né? Na questão da tipologia. Sem dúvida. Para a teologia cristã, o mecanismo do Moriá é como um espelho. Isaac carregando a lenha nas costas morro acima prefigura séculos antes o Cristo carregando a própria cruz. Faz todo sentido. Um filho unigênito, o filho da promessa se entregando voluntariamente para o sacrifício, sem abrir a boca em rebelião, como detalha o profeta Isaías no capítulo 53. E isso nos ajuda a decifrar a tal da frase impossível de Abraão aos servos: nós voltaremos. O livro de Hebreus, no capítulo 11, faz meio que uma dissecação do cérebro de Abraão naquele instante e resolve o mistério. Ele não estava mentindo para os servos. Não. Abraão não estava delirando ou mentindo. A lógica dele era impecavelmente matemática. Tipo, ele pensou: Deus me garantiu que o futuro do mundo vem através das sementes de Isaac. Se Deus agora quer que Isaac vire cinzas no altar, então a única conclusão lógica é que Deus vai ressuscitar Isaac das cinzas. É uma fé absurda. E vale lembrar, até aquele ponto da história humana nunca havia registro de uma ressurreição. A fé de Abraão criou a possibilidade da ressurreição antes mesmo de ela ser um conceito estabelecido. É fascinante. E essa resiliência mental e atitude de Isaac formam a base para a nossa terceira aplicação estrutural e do nosso terceiro hábito para quem lida com crises hoje. Que seria? É o princípio da adoração na escassez, fundado no nome que o lugar recebe depois, Jeová Jiré, que se traduz como o Senhor proverá. E olha como a ordem dos fatores aqui altera todo o produto. Abraão não adorou depois que o anjo parou a mão dele. Não, foi antes. Exato. Ele construiu o altar, arrumou a lenha e levantou a faca enquanto tudo indicava a perda total.
O carneiro, que estava lá preso pelos chifres no mato, só foi visto depois da obediência ter ido até o limite absoluto. O limite do limite. Então, se trouxermos isso para as pressões de quem nos ouve, a prática é: não abandone seus princípios morais e sua fé quando a despensa esvazia ou o cenário se torna desesperador. A provisão frequentemente aguarda no exato limite da nossa integridade, e não antes. O hábito é: não antecipe o desespero e não sabote o altar enquanto o teste de carga ainda está acontecendo. Perfeito. Adoração antes da provisão. E aí, logo em seguida, esse clímax de tirar o fôlego, o teste é dado como aprovado. A promessa a Abraão é renovada com uma força cósmica. A descendência dele não seria apenas grande, seria multiplicada astronomicamente. Como as estrelas do céu e a areia da praia, né? Isso. Foi a maior das aprovações. Mas é aqui que as narrativas antigas demonstram que, bom, não são contos de fadas. Elas não deixam seus protagonistas congelados para sempre lá no topo iluminado das montanhas espirituais. Pois é quase uma queda livre para a realidade de novo. O capítulo seguinte atira Abraão no asfalto quente da condição humana. A vida como ela é. A vida como ela é. Sara, a esposa com quem ele dividiu uma vida inteira, a parceira que gargalhou lá com a promessa de um filho aos 90 anos, morre. É um contraste muito doloroso. Sim. Aos 127 anos, em Hebrom, o texto descreve Abraão de luto profundo. O homem que dominou o topo do Moriá, que peitou o teste divino máximo, agora é um viúvo envelhecido chorando a perda irremediável do amor da vida dele. E a grandeza dessa história se consolida justamente na postura dele diante da morte. Ele precisa de um local para o sepultamento e vai negociar a caverna de Macpela com os heteus. Os habitantes da terra, percebendo quem ele era e respeitando profundamente o luto dele, dizem assim: "Você é um príncipe de Deus entre nós. Enterre seus mortos onde quiser. Não precisa pagar nada." Deram a terra de graça. Tentaram dar. Mas Abraão, mesmo devastado com o luto, mantém uma postura de integridade de ferro. Ele insiste em pagar o valor de mercado e pesa 400 ciclos de prata lá, publicamente. E por que não aceitar a terra de graça, né? Nossas fontes indicam que, além de não querer ficar devendo favores que poderiam comprometer o legado dele depois, ele estava agindo pela fé no futuro. Comprar aquela terra era assinar um documento de esperança. Ele estava cravando uma estaca na terra de Canaã, como se dissesse: a morte não encerrou a promessa, nós ficaremos aqui. É um ato de resistência e integridade. Mas, avaliando isso criticamente, uma coisa é manter a postura no calor do momento de um grande teste espiritual lá no alto do monte. Outra é lidar com o frio de uma cova no luto diário. Como é que as pessoas hoje podem saber se o caos que desaba sobre elas, tipo um desemprego repentino, um luto, uma crise financeira enorme, é uma provação construtiva de caráter ou é apenas o resultado do mundo desabando? Nossas fontes oferecem uma distinção vital para clarear essa neblina, sabe? E fazem isso contrastando a vida de Abraão com a do seu sobrinho Ló. Ah, o Ló. E isso. Ló também experimentou pressões e dores terríveis. Ele perdeu bens, perdeu a esposa e viveu no meio de uma destruição completa. Mas o caos na vida de Ló era predominantemente a consequência matemática das suas próprias escolhas anteriores. Escolhas ruins? Sim, de ter priorizado a vanpresen econômica, de ter se mudado para um ambiente moralmente tóxico. Já o sofrimento de Abraão, no caso de Sara, foi o fluxo inevitável e natural da mortalidade, só que enfrentado sem perder a reverência. E isso estabelece a nossa última e talvez mais dura prática de aplicação. O nosso quarto hábito diário. Que é a autoanálise sincera. A autoanálise sincera e inegociável nos momentos de dor. Quando a tempestade chega para quem está nos acompanhando agora, a pessoa precisa parar e investigar o próprio histórico recente. Tem que se perguntar: eu estou agindo com honestidade? Minhas escolhas de carreira e de relacionamento respeitaram meus princípios? Eu tenho tentado acertar? Se a resposta honesta a essas perguntas for afirmativa, e ainda assim a pessoa estiver atravessando um vale escuro de dificuldades, ela pode descansar a mente na certeza de que está passando por um teste de carga. É um nassar. É um nassar. A fundação vai aguentar. E ela vai sair muito mais forte do outro lado.
Porém, se a autoanálise apontar que os atalhos éticos foram tomados, que houve egoísmo ou escolhas negligentes, a dor não é um teste divino que você deve aguentar passivamente. É a lei da semeadura. Exato. O caos é só a consequência. E a resposta correta não é culpar o universo ou demonizar a situação, mas assumir a responsabilidade, mudar a rota e iniciar a reconstrução ali, do zero. Então, pessoal, o que tudo isso significa? Significa que passamos pelos picos e pelos vales da existência. A gente viu como a mente humana é propensa a transformar o sucesso num ídolo que rouba nossa essência, o que exige aquele diagnóstico diário de prioridades que falamos. O nosso primeiro hábito. Desvendamos como a obediência não paralisada pela procrastinação é, na verdade, o reflexo de quem mantém a consciência e os princípios bem ajustados todos os dias. Analisamos a impressionante submissão voluntária lá no Moriá, ensinando que a resiliência verdadeira mantém o altar montado mesmo antes de ver os recursos chegarem. A adoração na escassez. E fechamos observando que a fé real prova seu valor definitivo, não apenas quando recebemos milagres absurdos, mas quando lidamos com as perdas inevitáveis de forma íntegra e sem perder o nosso prumo ético. O resumo de toda essa análise histórica e teológica é a compreensão de que a espiritualidade e a força emocional autênticas não são blindagens contra a dor do mundo real. Elas são a capacidade arquitetônica interna de não permitir que a pressão, seja a da bênção extrema ou a do luto profundo, corrompa quem nós somos de verdade. Diante de tudo que as fontes nos revelaram hoje, muitas vezes nós somos tentados a pensar que o nosso maior desafio na vida será suportar a tragédia ou a perda das coisas que a gente ama muito. E não é bem assim, né? Pois é. Talvez o teste mais esmagador da nossa integridade não seja a perda, mas sim a nossa disposição de estar de mãos abertas em relação às nossas maiores vitórias. A verdadeira pergunta é, será que não estamos segurando os nossos próprios Isaacs? Sabe, o título que a gente conquistou, o status que alcançamos, o padrão de vida que não abrimos mão de jeito nenhum, de forma tão controladora e egoísta que nos esquecemos totalmente das mãos que nos deram a oportunidade de ter tudo isso? O teste da ponte de carga não é para destruí-la, mas para provar que a estrutura invisível é indestrutível. O que a pressão diária tem revelado sobre a sua fundação? É algo para se pensar seriamente. Com certeza. Um grande e caloroso muito obrigado a cada um que nos acompanhou nessa jornada densa e necessária de hoje. Foi um privilégio imenso investigar essas verdades com a nossa audiência. Até a nossa próxima análise.